Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Humanamente. Antes da gente começar o assunto de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo com as pessoas que vocês acham que têm a necessidade de saber sobre o assunto, ativar os sininhos das notificações, curtir e comentar sobre suas dúvidas e sugestões. O tema do vídeo de hoje será a distimia, que é o transtorno depressivo persistente e transtorno afetivo sazonal. A gente vai estar falando um pouquinho desses dois tipos de depressão, tá bom? Vamos lá saber um pouquinho mais sobre isso? Bom, vamos começar falando sobre distimia. A distimia é uma palavra de origem grega e o seu significado é mau humor. Por que eu estou iniciando falando sobre isso? Porque a distimia é um tipo de depressão crônica e o seu principal sintoma é a irritabilidade. Claro que aparecem os outros sintomas como baixa autoestima, desânimo, mau humor principalmente e vários pensamentos negativos. Bom, eu falei um pouquinho do principal sintoma, que é a irritabilidade e o mau humor. Eu vou citar para vocês os demais sintomas que também aparecem na distimia, tá? Além do mau humor e a irritabilidade, tem a baixa autoestima, que eu citei, desânimo e tristeza persistentes, predominância de pensamentos negativos, alterações do apetite e do sono, falta de energia, isolamento social. E essa depressão, esse tipo de depressão que é a distimia, também é muito comum os portadores dessa doença usarem drogas ilícitas, né? Por conta da irritabilidade que eles têm, que é bem exacerbada. Então, por conta disso, eles estão mais suscetíveis a procurar esse tipo de drogas para estar se sentindo melhor. Diferente da depressão que se instala de repente, a distimia ela não tem essa ruptura brusca. Ou seja, o mau humor na distimia ele é constante. Muitas vezes as pessoas que têm esse transtorno são consideradas pessoas de difícil personalidade, porque elas são muito autocríticas e elas só costumam enxergar o lado negativo das coisas. Então, comumente, essas pessoas são taxadas, né, como pessoas de personalidade muito forte, que não tem paciência, que só vive irritada, que vive de mau humor com a vida. E aí é por conta desse transtorno que elas são taxadas dessa forma. Tendo um diagnóstico precoce, né, e fazendo o tratamento, os sintomas eles melhoram muito. Porém, deve ser feito o diagnóstico de forma correta, né? Muitas pessoas elas não buscam o diagnóstico por medo, acham que elas são dessa forma, que não tem nada de errado, que não tem problema ser assim, que não faz mal pensar, né, só o lado positivo, o lado negativo das coisas. Então elas acabam tendo uma vida, levando uma vida dessa forma e acaba fazendo muito mal, não só para elas, mas como para as pessoas que convivem com ela também. Bom, o diagnóstico da distimia é eminentemente clínico. E o que deve ser considerado, que é o mais importante, é verificar se a manifestação dos sintomas tem pelo menos 2 anos consecutivos. Como eu falei lá no começo, esse tipo de depressão, ela não tem uma ruptura brusca e depois a pessoa volta a ficar depressivo novamente. Ela é constante. Então, o mau humor, a irritabilidade, o desprazer, ele vai ser constante. Então, quando for procurar ajuda, deve-se considerar os sintomas por pelo menos 2 anos consecutivos. Muitas pessoas que têm esse transtorno, elas não procuram ajuda porque jogam a culpa tudo na personalidade. Ah, é uma pessoa de personalidade muito difícil, ela é assim mesmo, não tem jeito, não adianta, e a pessoa acaba ficando sem o tratamento adequado. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do transtorno afetivo sazonal. Vocês já ouviram falar que em alguns países onde a temperatura é bem fria, normalmente tem um índice maior de pessoas com depressão e, consequentemente, acaba tendo um índice maior de suicídio, né? Então, pode ser que seja por conta desse transtorno afetivo sazonal. O que é o transtorno afetivo sazonal? É um transtorno que aparece quando o tempo muda, né? Outono ou inverno, acaba ficando mais frio
e a luminosidade também baixa. Então, consequentemente, a produção de serotonina no organismo, ela vai baixar. A serotonina é o regulador de humor, apetite, sono. Então, se a serotonina baixa, a pessoa acaba ficando mais suscetível à depressão. É isso que acontece nesse transtorno. Normalmente é em países mais gelados, mais escuros, mas também pode ser que tenha sim, aqui no Brasil, né? É mais raro de ter no Brasil. Porém, se a mudança de clima for muito brusca, pode ser que ocorra sim. Então, o transtorno afetivo sazonal é um tipo de depressão que o seu diagnóstico ele está relacionado às mudanças sazonais, principalmente mudanças de outono e inverno. Então, o diagnóstico dele vai ser baseado nas mudanças de clima mesmo, tá? Assim, o TAS ele é considerado como um tipo de depressão que tem data aproximada de início e de fim, por ele ser caracterizado pelas mudanças sazonais mesmo, tá bom? Então, pode ser também que ocorra, mas é bem raro que as pessoas sintam esses sintomas em estações, por exemplo, como primavera e verão. Mas esse é uma coisa muito rara, né? Normalmente é mais nos dias mais frios, como outono e inverno, para se ter o diagnóstico aí de transtorno afetivo sazonal. É importante sim que quem tem esse tipo de transtorno procure ajuda, né? Não diga que é só uma depressão por conta do inverno ou do outono que depois vai passar. Não, porque comumente quando as pessoas têm esse tipo de transtorno, sempre que o clima mudar, ela vai ter, né? Então é importante sim que se faça um tratamento adequado, que tenha cuidado e que tome as medidas necessárias para você ficar bem. Então, para a gente fechar o assunto sobre transtorno afetivo sazonal, pode ser que essa depressão ela possa vir acompanhada também de ansiedade, por conta da mudança mesmo de clima, né? Então é importante ficar atento a isso também, que a depressão, nesse caso, ela pode vir acompanhada da ansiedade, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês sobre esses dois tipos de depressão. E nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais sobre alguns outros tipos de depressão para a gente estar fechando esse tema, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e até mais!